Olá amigos, estamos aqui com o nosso programa Bate-Bola, sexta-feira, e a gente vai falar dos jogos de ontem, né? Ontem tivemos eliminação aí de time brasileiro, mas vamos começar aí com a Libertadores, vamos começar aí com Palmeiras 0 e o Universitário também 0. Classificado aí o Palmeiras, que na primeira partida venceu por 4-0 o Universitário. Tranquilo, né? Conseguiu aí a sua classificação e a gente vai ver aí agora a coletiva do Abel Ferreira. Então, o Palmeiras chegou hoje, né, a 7 jogos como mandante em mata-mata de Libertadores, especificamente sem vencer aqui no Allianz Parque, né? Isso é um sinal de alerta, é um ponto que preocupa. Desculpa. Como mandante na Libertadores, em mata-mata, em jogos eliminatórios, né, o Palmeiras chegou a 7 empates consecutivos, né, a 7 jogos que não vence. A última vez em 2022 contra o Cerro nas oitavas. De lá para cá sempre empates nesses duelos eliminatórios. Alguns não foram suficientes nas eliminações, no caso. Vem aí o River Plate pela frente, imagino que você já tenha acompanhado até um pouquinho dos pênaltis, talvez, agora no vestiário. É um ponto que preocupa. O Palmeiras vai ter mais uma vez essa vantagem de decidir em casa, se é um sinal de alerta que fica ligado de certa maneira, apesar da classificação. Obrigado. Olha, eu respeito e compreendo a tua pergunta. Até pensei que ias dizer que era a 13ª vez que o Palmeiras estava presente numa meia-final. Isto depois a gente faz as perguntas que quer e tem que as respeitar, mas deixa também lembrar-te disso. Ainda não perdemos nesta competição. Para tu veres o quão difícil é chegar, o atual campeão foi eliminado nas oitavas. E portanto eu agarro mais coisas positivas, eu sou positivo aqui e agora. O passado, tu já viste que ninguém quer saber do passado, certo? Portanto as pessoas querem saber é do aqui e do agora. E o aqui e o agora foi que fizemos hoje um jogo esforçado. E os nossos jogadores sabem que podemos fazer mais e melhor. A verdade é que o responsável sou eu, a verdade é que quem trocou a equipa fui eu, quem fez as escolhas fui eu também, mas também é verdade que na Libertadores, nestes últimos 4, 5 anos, as coisas têm sido muito bem feitas. Entendo a tua pergunta, respeito muito a tua pergunta, mas eu prefiro ficar com as coisas boas que estamos a fazer. Uma primeira fase imaculada, entramos agora nas oitavas de final, como te disse, super difícil. Vocês viram jogos primeira mão super difíceis, os jogos da segunda mão alguns acabarem em penaltis, quão difíceis são. Portanto, a próxima fase será também difícil. Primeiro jogo lá, segundo jogo aqui. Vamos continuar a fazer o que sempre fazemos, mas como te disse, entendo a tua pergunta, mas prefiro valorizar este lado, se tu não ficares chateado, mas mais uma vez, ou 13ª vez, eu acho que o Palmeiras chega nas quartas de final. Portanto, novo jogo, nova história, adversário diferente, e estamos aí, é o que te posso dizer. Abel, boa noite. Olá. Lucas Basílio, da Rádio 105 FM. Queria te perguntar um pouquinho sobre a estratégia para o jogo de hoje. Claro que uma larga vantagem, né? Estava tudo muito encaminhado para a classificação. Você poupa poucos jogadores, a gente pode dizer, né? Que a gente citou o Lucas Evangelista, talvez também o Piquerez, que ficaram no banco de reserva, são os jogadores mais frequentes no time titular, né? E os coloca, inclusive, no segundo tempo. Depois do Sport, se você vai ter uma semana quase completa, né? Antes do Clássico, novamente, contra o Corinthians. Por isso eu queria te perguntar a respeito desse planejamento, né? Dessa programação do time que você utilizou essa noite. Obrigado. Olha, acho que tu bateste aí no ponto certo. Acho que, por muito que eu tenha avisado os jogadores e dado o alerta de que estas equipas, Universitário, nós sabíamos da atitude competitiva que eles têm nos duelos. Vocês viram hoje os duelos, da forma como dividiam. E eu acho que esse foi apesar de ter sido um ponto a favor, ganhar lá 4-0, inconscientemente, os nossos jogadores, a 4-0, vamos controlar o jogo. E vocês, a primeira parte foi só passos para trás e para o lado e falhados. Disse isso aos jogadores ao intervalo, que não estávamos a ser agressivos ofensivamente, estávamos a fazer uma posse sem intenção,
e muitas vezes nessa posse a perder a bola de forma precipitada. E depois a gestão, né, vocês às vezes falam e têm todo direito, viram que o Roque ficou com queimbras, né? E fui, entre aspas, criticado por ter tirado o Roque no último jogo. Isto não há milagres, o futebol brasileiro não dá tréguas a ninguém. E nós temos que gerir da forma que nós entendemos que é melhor, mas como te disse, estou perfeitamente de acordo com o que tu disseste. Eu acho que a vantagem de 4-0 inconscientemente fez com que a nossa equipa relaxasse um bocadinho e não pode ser, não pode ser. Abel, boa noite. Gustavo Soler, Rádio Transamérica. E no primeiro jogo em Lima, né, você elogiou bastante a postura até do torcedor do Universitário, que com 4-0 teve ali a postura de continuar aplaudindo. Nessa sua visão do que foi o jogo de hoje, o torcedor palmeirense que fez uma bela festa, colocou as faixas na arquibancada, mas esse torcedor mereceu o comportamento que o time do Palmeiras teve em campo na noite de hoje? Olha, boa pergunta. Acho que realmente hoje quem deu o espetáculo foi o nosso torcedor e há dias assim eu por acaso... Make family vacations stress-free. Voi eSIM keeps everyone connected, so you can focus. E fiquei muito contente em ver o estádio cheio. Entendo perfeitamente o que tu estás a dizer, mas ficou o esforço. Não posso dizer que os meus jogadores não se esforçaram. Agora posso dizer que ficámos a dever naquilo que é o quesito técnico, porque eu sei que estes jogadores podem fazer mais e melhor, mas realmente acho que hoje o espetáculo veio de fora e é sempre bonito quando nós jogamos em casa. Como te disse, não estava à espera de um estádio tão composto, é sempre bom, mesmo quando nós achamos que inconscientemente a eliminatória estava resolvida, ter o estádio bem composto, cheio, a fazer a festa. Mas sim, ficámos a dever hoje no aspecto técnico, mas temos que valorizar todo o espetáculo que foi feito de fora e a forma como acompanharam e apoiaram a equipa. Abel, boa noite, tudo bem? Olá. André Neto da Rádio CBN aqui. Queria falar um pouco sobre a falta de opções que você tinha no banco hoje, só 9 jogadores. Alguns dos meninos que vinham aparecendo no banco, Riquelme, Eric Belé, Coutinho, agora numa reta decisiva de sub-20. Queria saber como é que foi a conversa interna do Palmeiras para decidir que esses jogadores que vinham te auxiliando a compor elenco e te dar opções até para rodar o time no que você já falou, como é que foi essa decisão para eles ficarem focados no sub-20 nesse momento? Obrigado. Muito bem, boa pergunta a tua, de quem estudou, de quem viu, de quem sabe o que é que está a perguntar. Como deves calcular, eu podia ter trazido jogadores da equipa do sub-20, certo? E não trouxe. É fácil de perceber porquê. Porque queremos que os sub-20 mais uma vez ganhem, porque o Todos Somos Um é exatamente isso. E não é de hoje que nós fazemos isso, não é de hoje que nós temos cuidado em ajudar a equipa de sub-20, porque muitas vezes nós também precisamos e a equipa de sub-20 também nos ajuda. Estou-me a lembrar, por exemplo, do ano em que nós tivemos uma primeira fase da Libertadores, o jogo em altitude, e depois jogámos em casa com a Água Santa. Quem nos ajudou e quem nos suportou é a equipa de sub-20. E eu acho que estes jogadores também têm que crescer na equipa de sub-20 a ganhar, a ser campeões. E tudo o que o treinador da equipa principal puder fazer para ajudar a equipa B, ou neste caso o sub-20, que pode fazer como fez, e tu me disseste muito bem, e fui contente por estares atento a isso. Podíamos ter trazido mais jogadores, podia ter trazido o Tales, podia ter trazido o Arthur, não tínhamos lateral, só tínhamos um lateral esquerdo, podíamos ter trazido o próprio Benedetti, mas sim, entendemos que podíamos ajudar a equipa B, porque também a equipa B, desculpem, o sub-20, e essa também é uma das minhas funções. Não é só potenciar, valorizar e vender jogadores, mas também ajudar a equipa B naquilo que é com os jogadores que pertencem ao nosso elenco, que podem jogar na equipa B, até o Roque, mas ele pediu-me o Roque, mas eu não podia mandar o Roque. Abel, boa noite. Olá. Você recebeu essa semana um novo goleiro, né? O Carlos Miguel, 26 anos, que em outros clubes ele pedia passagem e acabou não tendo tantas oportunidades assim. Você tem o seu principal goleiro, o Everton, 37 anos, ídolo do Palmeiras. Como que você pensa a questão de transição, de dar oportunidades ao Carlos Miguel, que acho que chega com a intenção de jogar? Como que você lida com essa situação?
Olha, é verdade, o Everton ídolo e grande forma, como ainda hoje. Foi uma oportunidade de mercado. Nós já tínhamos pensado, e o Everton sabia, o Lomba também sabia, que nós estávamos à procura do goleiro e a ideia era contratar para o ano que vem. Já vos disse várias vezes que aqui nesta casa as coisas se preparam antecipadamente e fico contente que um especialista de futebol que está do outro lado do mundo, que se chama Mourinho, num minuto e meio conseguiu ver o que nem todos conseguem ver que se faz aqui dentro deste clube. Portanto, foi uma oportunidade e nós temos 3 goleiros agora muito bons, mas ele apanha e chega com o comboio já em andamento, agora que está aqui connosco, vai começar a treinar e vamos ver. Eu sempre disse que aqui eu não dou camisetas a ninguém, quem vem, quem chega tem que demonstrar, mas neste momento os outros 2 estão à frente pelo número de jogos que têm, pelo ritmo. Agora ele vai ter que recuperar, treinar e daqui até ao fim vamos ver. Mas como te disse, não era para vir este ano, foi uma oportunidade de mercado que a Leila e o Barros encontraram e nós contratamos um jogador para nos ajudar e reforçar nesta posição. Abel, seguindo nessa esteira desse assunto, o Palmeiras também contratou o Jefté, ele estava aqui hoje. Eu queria que você falasse essas movimentações recentes, né? Carlos Miguel, Kelvin, Jefté, o que eles te trazem nesse elenco? E a gente fala muito sobre a questão do substituto do Richard Rios. E hoje você voltou a usar o Alan por dentro, que é uma função que ele já tinha feito no Campeonato Paulista. Você hoje vê, dentro das opções que você tem no elenco, o Alan é o outro camisa 8 que você tem? Boa pergunta, mais uma boa. Falaste do Alan, Jefté e Kelvin. Kelvin, eu acho que isso é lógico. Nós tínhamos que renovar ali o lado direito, depois daquilo que foi o trabalho brilhante do Mike e do Rocha, essa dupla de laterais dobrados que nos deram um campeonato em 2023. E por tudo que fizeram dentro do clube, a história que tem, a quantidade de títulos que tem. E como digo, fico sempre feliz quando nós podemos ajudar os nossos jogadores. O Rocha podia ter ficado connosco até o fim, mas a verdade é que o Grêmio precisava de um jogador com estas características, com esta experiência para os ajudar. E nós ficamos felizes também por ele poder continuar a sua carreira. O Mike a mesma coisa, portanto é normal. O Kelvin, mais uma vez, mais uma grande movimentação da nossa Presidente e do Barros, a estar atentos àquilo que é o mercado, um jogador brasileiro, porque nós queremos também trazer e reforçar com jogadores brasileiros. Foi um bocadinho parecido com o Carlos Miguel. Foi uma oportunidade de mercado, senão nós podíamos também ter subido o Gilberto, mas acho que foi mais um jogador para reforçar aquele lado direito, o Giai e o Kelvin, sabendo que o Giai nestes últimos tempos foi assediado, se assim se pode dizer, com propostas de outros clubes, e nós temos que estar sempre atentos e precavidos. O GFT eu acho que é normal, uma situação normal. O Vanderlá esteve connosco, eu acho quase que desde que nós chegamos. Ele lembro que dele ser suplente do Vina, depois suplente daquele jogador que nós contratamos que chegou no Mónaco, o Jorge. Aos poucos foi passando para cima, mas entendemos que agora, em função daquilo que era o contexto dele no clube, acho que o Red Bull Bragantino é aquele clube fantástico, porque não tem pressão de ter que ganhar, não tem pressão de ter que performar. O próprio John saiu daqui num contexto muito parecido com o dele, pouca gente com pouca paciência, e os jogadores depois chegam ali num contexto diferente, com um clube com objetivos diferentes, com uma torcida diferente, onde a camisola não tem o mesmo peso que esta, e acabam por performar, e nós entendemos que era o caminho certo para o Vanderlá, e contratamos o GFT. Depois só temos o Piquerez, portanto vem reforçar esta posição. Agora não podemos deixar de dizer isso. Este ano estamos num período de transição, saíram
16 jogadores, se vocês contarem com Dudu, com Rony, enfim, são 16 jogadores que entraram, contratações que fizemos e jogadores que subiram da equipa B, como o Alá, e já que estamos a falar do Alá, sim, quis experimentar o Alá na 8, mas ao mesmo tempo, como é que eu posso pedir dele um empenho na 8 ou desempenho na 8 quando o treinador nos últimos jogos o pôs na ponta direita ou ponta esquerda, entendes? Metê-lo aqui a 8 para ver o que é que ele nos podia dar, mas eu tenho que entender que nos últimos, sei lá, no Mundial fez na ponta direita, né? um ponta armador, e fez um Mundial espetacular nessa posição, e hoje resolvi, em função também, indiretamente o treinador também passa mensagens, hoje também quis ver o Alá nessa posição, se nos podia ajudar, sem nós termos que ir ao mercado, mas não posso não ter intenção a isso, que até agora pus ponta direita, ponta esquerda, ponta direita, ponta esquerda, e o treinador hoje lembrou-se, ok, como ele já fez a volante, meti-o a 8, mas deixa-me dizer, só para terminar, eu não o tirei para ele estar a jogar mal, até porque eu achava que ele era dos jogadores até mais agressivo e mais audaz, eu tirei porque ele tinha amarelo, e só faltava ficarmos, como foi contra o Corinthians, com menos um jogador, e eu a tentar a fazer gestão física e ter que jogar mais 30, 40 minutos com menos um jogador. Portanto, ele saiu só, e é bom que fique claro, porque na minha opinião estava a ser um dos melhores jogadores, mas isso é a minha opinião, por ter amarelo, e às vezes um jogador jovem pode não conseguir gerir este amarelo até ao fim, e nós não queríamos, ou eu não queria arriscar. Está bem? E o Abel Ferreira até sorridente, né? Conseguiu aí a sua classificação, tranquilo. Já tinha conseguido a classificação no primeiro jogo, né? 4-0 é complicado aí reverter aí esse resultado. Mas tivemos aí também a eliminação aí do Botafogo. O Botafogo até que lutou muito, mas não conseguiu aí a sua classificação. Perdeu lá para o LDU por 2-0, como na primeira partida. O Botafogo tinha vencido por 1-0, jogava pelo empate, né? Ou uma diferença aí de um gol. E aí o LDU marcou 2-0, classificada aí LDU, e a gente vai ver aí agora a coletiva do David Ancelotti. Tinha planejado da tua estratégia, o que deu errado? O gol nos primeiros 10 minutos cambiou um pouco o jogo, foi mais difícil seguir um pouco o que a gente tinha planeado. Temos planeado um jogo onde o ritmo tinha que ser baixo, porque aqui são condições para os jogadores muito, muito difíceis fisicamente. Jogamos contra um time que tem um ritmo muito alto, que mete muitas bolas na área, então a gente queria ter uma linha defensiva mais fechada. Claramente não é a maneira que a gente quer jogar, mas aqui a gente tem que adaptar. Isso, acho que o primeiro gol a gente pode evitar. Por isso a escalação com 3 meio-campistas. Queria que você explicasse a escalação com 3 meio-campistas e também a escalação em tese sem centroavante, né? O Arthur Cabral ficou no banco. Sim, Arthur Cabral não treinou há uma semana, que treinou 20 minutos ontem, então não estava preparado nessas condições para jogar mais de 45 minutos. Por isso o único que pensava útil para o plano do jogo era Savarino, porque Savarino já jogou nessa posição. Eu gosto dele porque é vertical. Ele teve uma boa oportunidade na primeira parte. Sim, jogar com 3 jogadores de experiência no meio, pedir mais trabalho aos 2 pontas, para, como falava antes, ter a linha da defesa um pouco mais fechada, e manter a Barbosa e a Marçal, que não é um central, mas que está fazendo um trabalho enorme, como no centro da área, para afastar as bolas que eles vão meter. Pena, né? Porque o Botafogo é uma força no futebol brasileiro, no Mundial, né? E a gente lamenta muito aí a desclassificação, que agora vai ter que remar muito aí também no brasileiro, né? Bom, e tivemos também Sul-Americana, e o Atlético Mineiro classificado aí para a próxima fase. Venceu aí o Godoy Cruz
Eu dei uma embananada aqui, porque eu perdi o nome do trem, deu um branco, né? Mas venceu o Godoy Cruz aí por 1-0, o Atlético Mineiro classificado. Ele que já tinha vencido o Godoy Cruz na primeira partida por 2-1, né? Venceu aí por 1-0, classificado tranquilo, né? Tranquilo. Vamos ver aí a coletiva aí do Cuca. Parabéns pela classificação. Queria que você falasse os méritos do time do Galo, se você acredita que o time soube competir nesse jogo aqui, pelo cenário, né, um adversário buscando aí uma reviravolta, estádio cheio, teve vento também, né? Tudo isso nessa partida, como você avalia essa classificação? Sim, boa noite. Primeiro tempo foi um jogo mais difícil para nós, o adversário jogou mais no campo de ataque, né? Nós não conseguimos contra-atacar, não tivemos grandes chances no primeiro tempo, defendemos bem, mas não criamos nada, né? E no intervalo foi cobrado, foi falado que a gente precisava jogar, que nós tínhamos que ter mais jogo para envolver o adversário, para fazer um gol, porque senão até o final, você na pressão que estava no jogo, era muito perigoso acabar tomando um gol. E nós jogamos melhor o segundo tempo, controlamos muito bem o adversário, tiramos as jogadas mais perigosas deles, eles criaram um pouco no segundo tempo em função da diminuição de espaço que nós tivemos na equipe deles, e a gente fez o gol e tivemos mais oportunidades e erramos no passe final, bolas até relativamente fáceis, né, que a gente poderia ter criado situações melhores e ter definido o jogo, mas 1-0 foi ótimo, são 2 vitórias seguidas, jogo de Copa, aqui uma empolgação enorme do torcedor, e a gente soube competir como tem que ser essa competição. Cuca, queria que você comentasse, no último jogo o Galo teve muitos problemas defensivos, você fez a escolha pelo Vitor Hugo, o motivo da escolha, se você gostou da participação dele ali junto com o Alonso, e o Natanael também, né, que em alguns jogos estava oscilando, hoje fez o gol, marcou um jogador perigoso, né, que é o Andino. Sim, o Natanael marcou e estava amarelado já no começo do jogo, é um risco grande, né? Ele fez uma grande partida, com muita personalidade, e o Vitor Hugo foi soberbo na bola aérea, como ele sempre é, e teve boa saída de jogo. Lógico que o jogo estava muito apertado no primeiro tempo, mas no segundo tivemos uma qualidade um pouco melhor de saída, e tanto tempo que ele não jogava, né? É difícil optar por 2 jogadores canhotos, se pode perder a saída de bola. O Alonso veio para a direita, a gente compensou muitas das vezes com o Francos fazendo esse terceiro pelo lado direito para ter uma saída melhor, principalmente no segundo tempo. E eu acho que ele foi muito bem na partida também, o Vitor Hugo. Ô, Cuca, sobre o momento da temporada, o Galo agora avança, vai para umas quartas de final da Copa Sul-Americana. Como que você avalia esse momento? O Atlético vem indo bem nas Copas, tem daqui a pouco um clássico contra o Cruzeiro, mas é o time que está aí nas 3 competições, né? Como administrar essa situação para o brasileiro também, o Atlético não deixar de lado nesse momento? Mas assim, é difícil entender, mas não é difícil explicar. Nós tivemos, depois da parada, 6 partidas com 4 jogos fora de casa, e jogos duríssimos, que é a Bahia fora, Flamengo, Vasco, Palmeiras, são jogos duríssimos, né? Nós vencemos em casa o Red Bull, e o erro maior foi ter perdido o jogo para o Grêmio. Esse sim foi uma derrapada feia que nós demos. Porque se você ganha o jogo do Grêmio, se você vier fazer uma classificação em percentual de pontos ganhos, a gente estaria ali em 6º lugar com os 2 jogos que faltam, né, em percentual. Essa derrapada aí, ela custou caro, porque ela mexe no emocional, a cobrança vem forte da arquibancada, né? E hoje era um jogo que definia muita coisa, não só a classificação, como você entra em crise se você não classificar. É incrível, não é, como é o futebol. Agora nós temos ainda no Brasileiro, antes da parada da data FIFA, 2 jogos duríssimos, que é fora com o São Paulo e fora com o Vitória. Então, de 8 jogos, nós vamos ter jogado 6 fora. Então, a gente tem que ter equilíbrio, tem que ter calma, pensar bem no que fazer para domingo. A gente tem uma decisão
na quarta-feira com o Cruzeiro. Então, a gente tem que fazer tudo pensado, avaliado, junto com a fisiologia, a preparação física, para não correr risco de perder jogador lesionado. Esse é o maior medo que a gente tem. A gente está em 3 competições, tem que ter um elenco muito grande para 3 competições. Você não vai conseguir jogar no mesmo nível, domingo e quarta. É jogo, por exemplo, o São Paulo vai jogar com a gente domingo em casa e não teve jogo no meio de semana. Teve terça, então ele teve quarta, quinta, sexta, sábado e não tem viagem. Nós temos agora que fazer mais 5, 6 horas de viagem para jogar domingo. Então, é uma diferença e a gente tem que ser inteligente e tentar equilibrar essa diferença para fazer um bom jogo domingo. Diante dessa situação, você até tem alguns desfalques para domingo, né, jogadores suspensos, mas vai ser nessa avaliação mesmo, Cuca, pela quarta-feira, pela viagem, pelo jogo quinta aqui na Argentina. Talvez esse jogo você vai ter que mexer um pouco mais do que você normalmente faz no time, não? O montante geral a gente vai avaliar bem certinho, não tem por que ter pressa agora, vamos avaliar com calma, com tranquilidade, mas feliz porque era um jogo muito duro aqui. O pessoal abriu aqui o estádio, é o primeiro jogo que eles fazem em competição internacional aqui, era uma empolgação grande. O pessoal fogueteou no hotel à noite, hein? De hora em hora, parecia um reloginho. Mas tá bom, passamos, é o que importa. Agora pega o Bolívar, né? Um time que vem da Libertadores, e tem a altitude de La Paz. Eu me lembro que em 2013 o Galo esteve lá e com você no comando conseguiu a vitória, né? É um cenário também já de um outro mata-mata complicado para o Galo. É um outro, mas já está funilando, né? Agora se pega o Bolívar, o segundo jogo em casa, tem a altitude de La Paz, mas o Bolívar montou uma grande equipe, uma boa equipe. Tenho visto eles jogarem, vi o jogo agora com o Cienciano, venceram com justiça, vai ser um jogo bom. Pois é, classificado o Atlético, o Galo está classificado para a próxima fase. Alegria dos atleticanos, né? Mandar um abraço aí para todos os atleticanos, porque ali, ó, atrás ali eu sou cruzeirense, mas sou mineiro, né, não é? Então tá aí, e sou brasileiro. Então parabéns aí a toda a torcida aí do Atlético Mineiro, que representou bem aí o nosso futebol mineiro, né? Bom, meu amigo, esse aí foi o nosso bate-bola de hoje, né? Agora só na segunda-feira para a gente falar aí sobre os resultados aí dos jogos do fim de semana. Um abraço, um ótimo fim de semana para você, hein? Deus conosco.